Essa atividade refere-se a uma oficina para o capítulo 3 do livro de Economia e Finanças. O nome dela é Distribuição de Renda e o Impacto no Consumo. Tá? Qual é o objetivo da oficina? Analisar a evolução do poder de compra do brasileiro comparando os indicadores de salário mínimo e cesta básica em 8 anos. Muito bem. Em primeiro lugar, vocês precisam compreender o que significam esses indicadores de salário mínimo e de cesta básica, tá? E onde vocês conseguem entender isso? No nosso livro de Economia e Finanças, lá no tópico em que eu abordo no livro, no capítulo 3, os indicadores econômicos, certo? Então, vocês precisam primeiro, obviamente, fazer uma leitura desse tópico, para que vocês possam saber o que efetivamente representam esses dois indicadores. Essa leitura crítica, gente, precisa ser realizada antes do começo do desenvolvimento da oficina, porque senão corre o risco de você abordar uma temática na oficina que você desconhece e desenvolver a atividade sem que de fato tenha o domínio daquilo que está fazendo. A atividade ela não tem cálculos muito complexos e muito menos pesquisas absurdas. Mas os conceitos que estão envolvidos nessa atividade são complexos, os conceitos em si. Então vocês precisam ter o domínio desses conceitos e precisam tirar dúvidas comigo sobre esses conceitos antes de começar. Tá bom? Tem dúvida? Tira dúvida. Aí começa. Vocês têm tempo para isso. E aqui eu tenho algumas dúvidas que devem ser esclarecidas. Na verdade, não são exatamente dúvidas, mas são estímulos que eu lhes dou para que vocês possam raciocinar sobre aquilo que estão fazendo. E são 3 estímulos. É verdade que existe uma séria dificuldade das famílias para o atendimento às suas necessidades básicas? Bom, primeiro que são necessidades básicas, vocês têm que saber. E vamos lá, o que significa essa dificuldade? Vocês precisam se inteirar dela. Tem dúvida? Tira a dúvida comigo. Qual é a importância dos auxílios para a erradicação da fome? De que auxílios a gente está falando? Leia o capítulo 3 que você talvez tenha insights do que eles representam. Não tive, professor. Tudo bem, conversa comigo, me pergunte. A atual condição financeira das famílias impacta seus direitos como cidadãos? Quais são os direitos? O que significa ser um cidadão? Quais são os direitos? É importante que você saiba desses direitos, é importante que você saiba o que significa cidadania, para que você seja capaz de ter pelo menos uma dúvida e depois talvez dirimir essa dúvida com o texto que você lê no livro ou então comigo, tá bom? O que fazer na pesquisa? Passo 1. Obtenha o modelo de planilha. Quando você clica nesse link, abre-se esta planilha. Esta planilha, para que você possa utilizar, se você vir aqui, ó, no compartilhamento, você só consegue ler essa planilha. Você está aqui como leitor, tá? Então, para você poder usar a planilha, você tem que vir aqui em Arquivo e fazer uma cópia. Quando você fizer uma cópia, aí você pode começar a utilizar a planilha, tá bom? Faz uma cópia no seu disco, tá bom? Da Unicamp, senão ela não vai funcionar. Quando você fizer essa cópia no disco da Unicamp, talvez vai dar uma quebra nesses vínculos aqui, você não vai conseguir ler esses números. Então, o que você tem que fazer? Você tem que posicionar o mouse sobre cada um desses valores que estiver aparecendo aí, que é valor de erro, e autorizar a leitura. Porque observe que eu estou fazendo um import range de uma outra planilha remota. O fato de eu estar fazendo uma leitura, uma importação de dados, vai fazer com que esta planilha exija que você dê permissão para que ela leia esses dados. Então, é fácil. Posicione o mouse sobre a planilha, tá bom? E dê a permissão.
Aí vai aparecer o gráfico para você, vai aparecer todos os números, tá? Se você precisar dar mais do que uma permissão, vai dando permissão, tá bom? Muito bem, feito isso, você está na aba Poder Aquisitivo e aí a gente continua aqui no programa. Obteve o modelo da planilha, fez a cópia. E quando você fizer a cópia da planilha, por favor, vá aqui em compartilhar. Compartilhe o direito de editor para mim e para todos os outros colegas que estiverem compartilhando esta oficina com você. Não deixe de fazer isso para mim e para os seus colegas, tá bom? Senão não vai dar para eu te ajudar se você precisar de ajuda, por exemplo, no caso de permitir o acesso aos dados. Perfeito. Feito isso, vai para o passo 2. Faça uma pesquisa com as palavras-chave: segurança alimentar, tamanho médio das famílias, quanto tempo dura uma cesta básica. A ideia é que você, com segurança alimentar, entenda o que significa. Então eu vou pegar e copiar aqui na Ctrl C, venho aqui, abro uma guia e escrevo segurança alimentar. O que significa? Está aqui, ó. O que significa? Segurança alimentar e nutricional é a realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos. Viu? Daí a ver, a atual condição financeira das famílias impacta nos direitos do cidadão? Então você precisa saber se está impactando. Mas você precisa de números para saber se está impactando ou não, correto? E é exatamente isso que a gente vai fazer na oficina. Olha, aqui em segurança alimentar, depois que você obtiver o valor do salário mínimo, que é o vigente, o salário mínimo é um indicador, então você vai obter o valor do salário mínimo de hoje. Esse daqui é do ano passado. Qual é desse ano aqui? Entenda o significado dessas três palavras: segurança alimentar, tamanho médio das famílias brasileiras, quanto tempo dura uma cesta básica. São três palavras-chave que vocês vão tentar fazer a pesquisa usando o Google, tá bom? E vão entender cada uma delas. Depois você vem aqui e lá entenda o significado dessas três pesquisas e obtenha no DIEESE o valor da cesta básica atual. Clica aqui, vai lá no DIEESE e faz uma pesquisa aqui, o valor da cesta básica em Aracaju, no estado de São Paulo. Tá bom? Nós estamos em São Paulo, então a gente vai usar São Paulo. Pega a data inicial e a data final, faz a consulta, pega o valor da cesta básica e coloca onde? Na aba Poder Aquisitivo, célula C9. Aba Poder Aquisitivo, célula C9. Coloca aqui, tá bom? Coloca o valor da cesta básica aqui. A cesta básica, então, é um indicador. É um conjunto de alimentos básicos que uma pessoa consome, tá bom? Uma pessoa consome ao longo de um determinado tempo, que é um mês. Na planilha aba Poder Aquisitivo, preencha depois, entenda o significado dessas três palavras, busque o valor. Na planilha aba Poder Aquisitivo, preencha a célula C9 com o valor obtido no IPEA do salário mínimo. Tá? C9 C9 é essa, eu já tinha dito a vocês que é da cesta básica. Depois, busque no IPEA o valor do salário mínimo. O IPEA, às vezes, ele dá problema e não abre. Se ele der problema e não abrir, não abriu. Vocês vêm aqui, abre mais uma aba aqui, valor salário mínimo 2024. A gente consegue, tá aqui, facinho. Então pega ele, utiliza, o valor do salário mínimo neste ano vigente. Eu não sei se você está vendo, eu estou fazendo esse filme em 2024, mas de repente você está em 2025 ou 2026, então você usa o ano vigente, tá bom? Para encontrar o salário mínimo, e aí você cola o valor do salário mínimo aqui, em B9, tá? Conforme dá o passo aqui, na planilha, Poder Aquisitivo, célula B9, põe o valor lá. Calcule a célula D9 e C9. O que significa a célula D9 e a célula C9? D9 e E9. Essas duas aqui. Calcule essas duas células como? Bom, você
está vendo aqui como foi calculado anteriormente, tá? Então calcula essas duas aqui também, tá bom? Que essa daqui é o percentual da cesta básica sobre o salário mínimo e aqui é a diferença de um para o outro. O que é essa diferença? A diferença quando está positiva aqui, ó, significa que o salário mínimo é maior do que a cesta básica, ou seja, uma pessoa ganhando um salário mínimo consegue comprar uma cesta básica e ainda tem troco, né? É assim que funciona, certo? Muito bem, mas aqui, ó, a gente tem... Bom, vamos continuar lá, eu não vou passar para cá não, só quando pedir aqui, ó. Com base na pesquisa que você desenvolveu no passo 2, reflita e calcule as colunas D e E da aba Segurança Alimentar da planilha. Ó, raciocine, deixa eu fechar aqui. Raciocine o seguinte, segurança alimentar, tá aqui, ó. Aqui eu trouxe para cá o valor da cesta básica sobre o salário mínimo. O que é isso? É o percentual que representa a cesta básica sobre o salário mínimo. Ou seja, em 2017, eu compraria uma cesta básica com quase a metade do salário mínimo, 46,4, correto? Tá vendo como foi perdendo poder aquisitivo ao longo dos anos? Viu? E qual é a diferença? A diferença vai encurtando ao longo dos anos, né? Vai diminuindo. Mas aqui, ó, consumo mensal de uma família média. Muito bem. Qual é a família média brasileira? Eu não sei quantos indivíduos contém uma família média brasileira. Por isso que eu pedi para vocês fazerem aqui tamanho médio. Aqui, ó. Tamanho médio das famílias brasileiras. Vê lá quantas pessoas tem numa família média brasileira. Quantas pessoas tem? Entendeu? E aí vocês vêm aqui, ó, consumo mensal de uma família média. Você coloca a quantidade de pessoas vezes a cesta básica. Cadê o valor da cesta básica? Está aqui, ó, vezes a cesta básica. E aí você vai ter o consumo médio das famílias brasileiras aqui. E aí sim, a gente vê qual é a diferença real, né? Porque essa diferença é de uma cesta básica para um salário mínimo. Mas eu quero saber quantas cestas básicas demandam uma família média, partindo do pressuposto de que uma família média demanda isto que está nesta coluna e que o chefe de família ganha um salário mínimo, quanto falta para poder se alimentar? Entenderam? É isso que vocês precisam ver. Porque aqui, ó, calcule passo 2, veja o gráfico. Vamos lá, calcule. Deixa eu ver onde é que eu tinha parado. Veja o gráfico, com base nas pesquisas que você desenvolveu no passo 2, reflita e calcule as colunas D e E da aba Segurança Alimentar da planilha, né? Foi isso que a gente fez agora. Agora, veja se o gráfico que apareceu identifica automaticamente os dados. Se não identificar, se não aparecer o gráfico lá, fala comigo, tá? Porque às vezes ele perde o ponteiro. Reflita sobre eles à luz do que você pesquisou no passo 2. Então, volta lá no passo 2, o que você pesquisou? As 3 palavras-chave. Então, reflita, você e seus colegas de grupo. Entenda os gráficos que se formaram nas duas abas e avalie seu resultado. Discuta os resultados com o grupo e com o professor. Entenda as linhas de tendência formadas. Entenda os gráficos. Tira a dúvida se você não entendeu, para depois apresentar suas observações para os seus colegas. Ao final da sua pesquisa, utilize o modelo abaixo para relatar sua experiência ao professor. Copie o modelo para o seu disco para que ele fique editável e envie por meio do espaço do grupo. Está aqui, ó, modelo de relatório. Clica nele. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. Clica nele. Clica nesse cara aqui, ó. Tá bom? Clicou, abriu o formulário. Coloca o número e o título da oficina aqui. Você não vai conseguir editar esse documento. Então vem aqui em arquivo, fazer uma cópia, faz a cópia para o seu disco, compartilha com seus colegas e comigo. Compartilhar
com seus colegas e comigo, tá bom? E escreva, coloca aqui o RA e o nome de todo mundo, o número e o título da oficina. Qual é o número e o título da oficina? Tá lá em cima, né? Título da oficina é esse aqui. Número da oficina é esse aqui, tá? Então você cola os dois aqui, bota lá o nome dos colegas de grupo, põe aqui o link para a planilha, põe aqui o link para o vídeo que você fez de apresentação da oficina. O vídeo de apresentação da oficina já deve estar no YouTube para você colocar o link aqui, coloque, e aí discuta. Relate o que foi desenvolvido em 250 palavras no máximo. 250 palavras, gente, é um palmo de texto, tá? Não mais que, nem chega a um palmo, tá? Acompanhe esse padrão TNR12, Times New Roman 12, aqui, nesse espaço. 250 palavras no máximo. Conclua, aqui você vai narrar o que você desenvolveu de atividade, a pesquisa que você fez, as impressões que você teve, tá? E aqui a conclusão. Conclua o que deu errado, o que deu certo, tá? Aqui. Se vira aí, faz um texto bacaninho e narra como é que você desenvolveu. Porque você vai ter que narrar também como você desenvolveu para os seus colegas, então aproveita o texto e põe aqui, ó. Tá bom? Conclusão. Conclua com a opinião dos integrantes do grupo, 250 palavras no máximo também, utilize gráficos e ilustre com eles e faça tudo em Times New Roman 12, também 250 palavras. Descreva aqui qual é a conclusão que vocês chegaram depois que vocês desenvolveram isso. Essa oficina, mas que conclusão que eu devo chegar? Uai, tinha 3 dúvidas aqui, né? Então, aqui, o que se conclui? Isso daqui é a base da conclusão, né? Tudo bem? Usa o objetivo, usa as dúvidas e descreve a conclusão. Ok? Manda esse negócio para mim por meio do espaço que eu abri para vocês para discutir comigo. Aliás, usem o espaço para discutir comigo também as dúvidas que vocês tiveram, sempre pelo espaço, tá bom? Porque tem que ficar gravado lá, registrado que vocês tiraram dúvidas comigo, porque isso faz parte da avaliação de vocês. Fico à disposição, estou esperando o vídeo, 10 a 20 minutos, não se esqueçam disso, tá bom? É mais fácil apresentar pelo vídeo do que no Gogó. Beleza? Abraço!